Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos reunidos como todas as semanas aqui para comentar, seguindo o ciclo do aprendizado, a lição da Escola Sabatina. Um abraço a todos os amigos que nos assistem em Europa, ali em Portugal, em todo o Brasil e também em alguns lugares deste lindo continente de África. Agora vamos a estudar a lição número 4, e o título da lição é Cristo e a Lei no Sermão da Montanha. Para comentar esta lição está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Muito obrigado por estar conosco. Não, pastor, um prazer. Vamos a fazer uma oração, em seguida vamos continuar com o nosso esboço, por favor. Pai nosso, nós novamente estamos aqui juntos, Senhor, para meditar na Tua Palavra, meditar no tema que estudamos essa semana e mais uma vez pedimos Tua bênção e direção, confiados sempre no nome de Jesus. Amém. Certa vez um político foi procurado em seu gabinete por um casal em conflito e ele resolveu ouvi-los em separado. Primeiro entrou o marido e enumerou todos os defeitos de sua esposa, culpando-a pela crise no casamento. Ao terminar, o político lhe disse: "Você está certo." Depois entrou a mulher e enumerou todos os defeitos de seu marido, culpando-o pela crise no casamento. E o político também lhe disse: "Você está certa." Quando ambos foram embora, a secretária do político perguntou-lhe: "Estou confusa, chefe. O marido culpou a esposa pela crise no casamento e o senhor concordou com ele, dizendo que ele estava certo. E depois a esposa culpou o marido pela crise no casamento e o senhor também concordou com ela, dizendo que ela estava certa. Isto é uma estratégia de aconselhamento conjugal? Não apenas concordei com eles para deixá-los felizes", disse ele. "Mas o senhor, isto não é muito ético." O político olhou em seus olhos a secretária e lhe disse: "Sabe, você está certa. Deus não gosta da falsidade, senão da sinceridade. Não há sinceridade do coração. Sem dúvida, isso não é um assunto sério." O foco da lição desta semana é entender que a lei de Deus não pode ser vista apenas como um conjunto de regras. É um chamado a receber o Espírito Santo a fim de guardá-la de coração. E para poder ampliar esta lição, vamos passar à segunda parte de nosso esboço. No livro de Mateus, capítulo 5, verso 17, a Bíblia diz: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir." Essa palavra cumprir na Bíblia vem do grego plero, que significa encher completa ou completar. A palavra completar poderia nos ajudar a entender o Sermão da Montanha. Quando Jesus falou no Sermão da Montanha, estava querendo ampliar os mandamentos já expressados no Antigo Testamento. Não é assim, doutor Siqueira? Olha, pastor, nós vemos aqui Jesus diz que nem sequer um jota, um tio, sairia da lei, sem que se cumprisse, sem que se realizasse. Não é? Ele vai mais longe, ele diz ainda: "Se aqueles que guardam essas palavras e as praticam diante dos homens, será chamado grande no reino dos céus. Mas aquele que ensina os homens a transgredir as leis de Deus, os mandamentos de Deus, este será chamado pequeno." Mas o pequeno aqui não é que ele vai estar sendo de menor importância, é que a pessoa ali diz, ele não vai entrar. O pequeno não entrará no reino dos céus. Melhor ele até botar uma pedra no pescoço, se ele ensina as outras pessoas a transgredir a lei de Deus, e se atirar no mar, diz ali. Então esse é o seu pequeno ali, não é? Mas aí Jesus vem com essa pequena noção que está junto com esse plero, né? O plero de encher, completar. Ele diz: "Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus."
Então, desafio. o que quer ele dizer isso daí? Então, Jesus aqui no Sermão do Monte, ele dá a dimensão exata da lei. E ele vai trabalhar alguns mandamentos, que nós vamos deixar no exemplo, e ele vai estar dando essa dimensão e resgatando, na verdade, uma parte básica da lei que está no Antigo Testamento e que as pessoas têm tendência de esquecer, que a lei tem de ser guardada no coração e não simplesmente com atos exteriores. Por isso, talvez, algumas leis já expressas nos 10 mandamentos, ele foi e deu uma ampliação para a compreensão maior. Porque o grande problema de esse tempo, e pode ser com o nosso tempo também, era estar tão focado na lei que não entendiam o princípio da lei, né? Sim, eu acho que existe também, o grande problema está focado no ato No ato. e não na motivação do ato. Exatamente. E por isso vem aí o primeiro texto que nós vamos avaliar, que está em Mateus 5, 21 até 26, fala acerca do homicídio, não é? E homicídio é uma lei, não matar. Agora, como é que Jesus lhe deu uma nova dimensão a esse assunto? Bom, a pessoa diz aqui, né? A pessoa diz, não matarás. Isso está na lei. E né? acabar a vida daquela fisicamente. Mas tá, essa é a lei dos 10 mandamentos. Jesus diz, eu, no entanto vos digo que aquele que odiar o seu irmão no seu coração, já o matou. Aquele que chama o seu irmão de tolo, Uau. de imbecil, de idiota, bobo, que despreza o seu irmão, o tal do bullying, né? Tão comum hoje, ele também será réu de juízo de Deus. E é interessante, pastor, que na realidade, lembra que nós vamos estudar também que foi Jesus quem deu a lei no Monte Sinai. Foi ele próprio. E esse sentido já estava lá. Só que as pessoas esquecem. Nós vamos a Deuteronômio, Levíticos, desculpa, capítulo 19, né? Levíticos, capítulo 19, no versos de número 17 e 18, hein? Diz assim, não aborrecerás, você não odiarás o teu irmão no teu íntimo. Não vai odiar o seu irmão no seu coração. Já dizia, não, né? Já dizendo. Hein? Mas repreenderás o teu próximo por causa dele e não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, hein? Nem guardareis ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí está. Então, mas quer dizer, essa dimensão Deus já tinha dado na Bíblia. Agora Jesus vem e torna ela ainda mais clara. Eu acho que ele realmente clarifica ainda mais. Não é? Mas não é que algo ele deu um novo sentido à lei. O sentido já existia e ele torna ainda mais claro. Ele preenche o sentido da lei. Né? Ele diz, eu não vim aqui dar uma nova lei. Eu vim dar aqui e encher o sentido da lei, deixá-lo mais claro. E ele vai fazer isso com vários elementos. Acerca do adultério, não é? Ou seja, não é somente cometer o ato de adultério, mas ficar desejando, planejando, sonhando, pensando. Só não faz porque não consegue fazer. Não é porque tem vergonha de fazer. Não é? Ou, por exemplo, do juramento, não é? Não jurar em falso. Aqui em Levítico 19 fala sobre o juramento. Não jurarás em falso pelo meu nome. Lá em Levítico 19 também. Né? Da vingança, como nós já lemos, não vingarás, mas aqui vem do amor. Hein? E aqui Jesus traz, na questão do amor, ele traz uma dimensão que realmente enche. Porque ele diz, ouviste, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Mas ele diz, para amar até o próprio inimigo, não somente o próximo. Então, amar até o inimigo. Essa é a dimensão. Por quê? Porque Deus é bom para os bons e para os maus. E por que os filhos de Deus não seriam também amorosos para os bons e para os maus? Para aqueles que nos querem bem e mesmo para aqueles que não nos querem bem. Jesus morreu pelos pecadores, não pelos justos. Então, é essa nova dimensão que Jesus dá, que na realidade já está na palavra dele, mas ele deixa isso bem claro. Agora, essa lei de Talião, que está no Éxodo 21, 22, 25, parece que Jesus veio a dar uma nova imagem dessa lei, mais positiva que negativa, né? Por isso, por exemplo, a lei de ouro diz que nós devemos fazer
para outros o que nós queremos que façam com nós. Não faça com outros o que não queres que façam contigo. Na lei do talião parece que diz, se alguém dente por dente, etc, etc. Agora, Jesus vem e diz, se alguém dá uma bofetada, você dê a outra cara. Então, está dando uma imagem positiva de fazer e não de não fazer apenas, né? Aí eu creio, pastor, que existe um elemento também de interpretação da lei. A lei do talião, quando Moisés escreveu, o objetivo dela era limitar a vingança. Não era, como as pessoas dizem, não, ele quer uma vingança olho por olho, dente por dente. O que Moisés estava fazendo, que às vezes em várias culturas pagãs, havia uma vingança desmedida. O indivíduo ia lá e na briga furava o olho de alguém. Aí vinha lá o indivíduo, o irmão, e matava o que furou. Quer dizer, por causa de um olho, tirava a vida. Então a orientação para os juízes da época era o seguinte: vocês não devem aplicar uma lei, uma punição que vá além do ato da transgressão. Não pode ser desmedido, tem de ser correspondente. Então, a ideia era limitar a violência e limitar a vingança. Não é? Mas as pessoas aí tomaram isso como um ato mais de vingança. Se ele me machucou, eu vou lá machucar. Se ele me feriu, eu vou lá ferir. Não é? E foi o outro espírito, não é? Esse não era o espírito que ela foi escrito. Aí Jesus traz uma nova dimensão, que eu creio, que é a dimensão dos discípulos dele, que devem ser os discípulos de Deus também. Não é? Que é o seguinte, você tem de ir além disso. A justiça que Deus espera é a justiça da misericórdia e compaixão. E isso aqui aparece em Provérbios, diz, se teu inimigo fizer mal contra ti, faça bem para ele. E coloca brasa sobre a cabeça dele. Havia isso antes, mas agora Cristo deixa isso ainda mais claro. Até nesse contexto de uma agressão física, não se vingar, não é? Mas voltar à face. Esse texto está aqui e aparece em Lamentações. No momento em que está sendo oprimido, esse contexto aparece bastante dentro da opressão romana. Os romanos costumavam bater na cara dos judeus de maneira frequente, para indicar o seu poder como poder dominador. Oh. E o judeu humilhava o judeu. E o indivíduo judeu odiava o romano por isso. Não é? Porque ele chegava lá e batia, paf. Não é? E você não é Zé Ninguém, eu sou poderoso. Jesus diz o seguinte: em vez de ódio, procure amar aquele que te fere. E tente ganhar essas pessoas para Deus, que foi o que nós vamos ver no resto do Novo Testamento. Os inimigos agora você vai tentar ganhá-los para Cristo. Você vai tentar ganhá-los para Deus. E isso é ser como Deus é. Não era novo realmente, né? Tudo isso já era mencionado no Antigo Testamento, só que Jesus ressaltou o assunto. E deixou mais claro. Sublinhou o assunto. Sim, não. E trouxe uma dimensão até, da dimensão na perspectiva de Deus ainda mais clara, para a gente compreender. Mais clara e mais completa. Mais também. Completa, sem dúvida. Vamos passar à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. Nesse momento, nós queremos aplicar algumas lições práticas desta lição para nosso diário viver. A primeira coisa poderia estar relacionada com o verso 48, 5:48, Mateus 5:48, que diz: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Esse verso está no contexto do que estamos vendo agora, relacionado com a intenção do coração. Qual é realmente o propósito desse passagem? Pastor, é interessante. Esse é um dos passagens, às vezes, mais mal compreendidos no nosso meio. A pessoa acha que é ter uma vida, aparentemente, não é? Dentro do estilo de vida, dentro do comportamento, o que é importante. Mas nesse contexto aqui, ser perfeito como Deus é amar até aqueles que não nos amam. Como Deus ama. Amar até o inimigo, não somente as pessoas que nos amam e nos fazem bem. Amar a todos. E esse é o contexto disso. Como Deus é bom para os outros, para todo mundo, ame você também a todo mundo. E aí você será perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Amém. Essa é uma perspectiva que poucas vezes nós temos ouvido, né? Vamos passar à última parte do nosso esboço, que é a criatividade. A
palavra de Deus nos amplia os conceitos a ser considerados e guardados. Por isso é que tão importante é não só ler a Bíblia, sino escudriñar, estudar com oração e recebê-la com alegria. ¿Quieres orar para que Deus te ajude a guardar a lei com coração sincero e com todas nossas forças e também que acompanhem nossas ações? Quem moldeie essas ações em teu coração seja Deus. Por isso é que nós queremos tomar resoluções importantes. Isso que falou o pastor agora há pouco. Como nós podemos amar pessoas como Deus amou as pessoas? Se nós conseguimos amar como Jesus amou as pessoas, nós teríamos realmente o Evangelho pleno em nosso coração. Vamos orar por isso. Querido Pai, dá-nos o privilégio, a alegria de poder ter este sentimento sagrado que o Senhor teve com aqueles que eram inimigos, que não gostavam do Senhor. Por isso te suplicamos que possas colocar no nosso coração esse amor pleno de Tua presença e possamos ser perfeitos como nosso Pai que está nos céus. É perfeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém.